Nós estamos aqui no Jardim Olinda, no espaço da Associação de Amigos do Jardim Olinda, que abriga também a Biblioteca Comunitária de Giane Firmino. A gente atende um público intergeracional, mas fazendo um recorte pelas crianças, né, que estão em fase de alfabetização, nós já tivemos o impacto de ver a formação de crianças começando a ler, conseguindo fazer leituras de livros, e antes elas ainda faziam a leitura somente das letras, das sílabas, e ainda não conseguiam fazer a leitura completa. O que eu vejo das outras bibliotecas tipo, públicas assim, que é muito pegar um livro, você pega o livro, pegou emprestado, foi embora, chegou, devolveu, só isso, pronto, acabou. As oficinas daqui, elas foram pensadas a partir de uma pesquisa que a gente fez com os jovens e com as crianças, o que eles queriam fazer de oficinas, né? Então, a gente incluiu as oficinas de dança, a oficina de ritmos musicais, e aí você já percebe, assim, algumas falas de que eu quero fazer outras coisas, além daquilo que já está dado, né? Depois a biblioteca mudou muito. Antes de ficar mais fechado, a gente tinha os cursos, eu sabia mais o dia das oficinas, né? Mas depois que eu vim para cá, a gente ficava o dia inteiro. Tem mais movimento de muita criança, movimento de mulher, tem um monte de coisa agora. Depois que eles vieram para cá, mudou bastante. Em relação à participação social, em associações e organizações, nós percebemos que aquelas organizações ligadas à religião são as que mais têm pessoas que declaram participar ativamente. Tá? Então, nós percebemos que entre os analfabetos funcionais, 30% dizem que participam ativamente, né, dessas organizações religiosas, 29% daqueles no nível elementar e 26% das pessoas no alfabetismo consolidado declaram participar ativamente desse tipo de organização. A localização interfere na escolaridade, né? Esse Brasil desigual, essas desigualdades educacionais, né, de escola, em termos de acesso e permanência na escola, que tem se reduzido bastante ao longo dos anos aí, mas elas ainda acabam determinando diferenças ou desigualdades do ponto de vista do próprio letramento que o INAF mede. Um olhar mais atento a essas questões territoriais permitem pensar em políticas muito mais focadas, muito mais cirúrgicas e, de consequência, muito mais eficazes, né? Nós somos um centro independente de pesquisa e nosso objetivo é subsidiar o debate público em diferentes esferas, com diferentes atores, sobre a relação de políticas de internet e direito, né? Então, a gente trabalha basicamente com 3 grandes áreas, né? Liberdade de expressão, informação e política e desigualdades e identidades. Como a maioria de nós tem essa formação ligada ao direito, então nós fazemos pesquisas de jurisprudência, fazemos entrevistas, enfim, sobre esses temas que se relacionam com essas 3 grandes áreas. As ações que nós temos são muito derivadas desse trabalho de pesquisa. Então a gente publica muitos livros, a gente publica muito material de pesquisa e tenta engajar esse material nas discussões, levando ele para o judiciário, por exemplo, fazendo cursos com juízes, com promotores, tentando discutir com eles, porque com eles também a gente aprende um monte de coisa. A gente leva esse material de pesquisa também para as empresas, porque essa é uma outra grande frente de debate e de discussão, então, porque muitas das empresas de internet tomam decisões que mudam a vida das pessoas todos os dias. Com elas a gente também precisa se engajar, né, e articular. E acho que fazendo cursos e produzindo material para conscientizar as pessoas de uma forma geral também. Hoje, meu dia da internet ele é bem presente, né? Até mesmo pela dinâmica de sala de aula com os alunos, eu tenho essa necessidade, os alunos acabam me cobrando também essa necessidade. Então, assim, é diária, é uma frequência diária. Tem coisas ainda que sempre tem uma inovação, então sempre está sempre se atualizando, né? E o recurso de usar a juventude, dá aula muito para jovens, então eles seriam os canais de facilitadores, tanto da promoção desses recursos, assim como ensinar a mexer nesses apps recentes, enfim. Nós também fizemos perguntas
que podem levar a conclusões relacionadas ao acesso a informações que garantam o empoderamento cidadão dos entrevistados. Então nós percebemos que quanto maior o nível de alfabetismo, maior é o acesso a essas questões ligadas a informações que garantam esse empoderamento. Então, por exemplo, nós percebemos que 71% daquelas pessoas consideradas no nível de alfabetismo consolidado procuram informações sobre produtos e serviços na internet contra 15% dos analfabetos funcionais. Em relação, por exemplo, à leitura para se informar sobre assuntos de interesse pessoal, 54% das pessoas que têm alfabetismo consolidado procuram esse tipo de leitura contra 21% dos analfabetos funcionais. E isso se repete em diversas questões relacionadas ao acesso a essas informações, produtos e serviços. Ele sabe ler, mas ele não compreende o que ele está lendo, ele não vai adiante, ele não pega dois autores que é esperado que alguém faça quando chega na universidade e compara dois pontos de vista. Ele não tem a competência para isso. Se a gente não resolve isso lá no Fundamental 2, essa coisa não vai se resolver para frente. Os jovens, eles sofreram um conjunto de restrições sociais, culturais, políticas, que tende a levá-los a um descrédito com seus próprios saberes, com suas próprias capacidades. E, portanto, você lida com pessoas de baixa autoestima. A autoestima é essa crença que eu tenho da minha própria capacidade, né? Das minhas próprias qualidades, e está muito ligada ao nosso senso de autoeficiência, na nossa crença, na nossa capacidade de realização. Então é claro que quanto mais alta a autoestima, mais o indivíduo vai se sentir capacitado, empoderado para agir em sociedade. A educação de jovens e adultos pode fortalecer o empoderamento dessas pessoas pelo letramento e numeramento, se a relação com este saber for uma relação de ampliação de possibilidades e de apropriação, em que a pessoa, à medida que aprende, sabe, eu posso aprender e posso aprender mais. Eu posso saber e posso saber mais. Mas se você, na escola, estabelece uma relação com o saber, de obediência e servidão para o saber pronto, você está embotando a capacidade criativa das pessoas e embotando a sua capacidade cidadã de tomar iniciativas. Então você pode agenciar essa fragilidade para ela ser motivadora de aprender mais e não inibidora da sua capacidade. Então, não é escola apenas, é uma escola que acredita e confia no educando e aposta na sua possibilidade. Aquelas pessoas que têm um déficit de alfabetização, elas participam de forma precária da sociedade, né? Primeiro, porque se sentem incapazes de participar, não se veem como participantes, né? Porque é negado primeiro o direito básico da cidadania, que é a educação, e na própria dificuldade de interpretação das mensagens que circulam na sociedade. Alfabetização, do letramento e do numeramento, que constituem chaves para a vida, que constituem oportunidades de percepção das relações. E isso traz criticidade. A pessoa diz, eu tive um desconto de R$10, mas ela não faz o cálculo dessa porcentagem em relação a um total. Então, falta esta base, falta dar condições mínimas de análise crítica e referenciais para atividades tão corriqueiras. Quando a gente acessa livros, seja de autores brasileiros, estrangeiros, com quadrinhos, contos, enfim, um repertório mais vasto, a gente percebe que as pessoas vão se apropriando desse lugar, né, de fala e de ampliar o seu repertório, e também vão ressignificando o seu lugar no mundo e o seu pensamento em relação às perspectivas todas que estão postas, né? Então a gente sai também de um leitor que tem um pensamento que é gostei, não gostei,
para um leitor que compara suas leituras e que também se compara como leitor, né? Como ele pensava há 5, 6 meses, 1 ano, e qual a perspectiva de mundo e ampliação de horizontes que a leitura traz. A escola precisa incluir essa família, precisa valorizar esses saberes, para que as pessoas não se sintam peixe fora d'água. Tudo que se fala nessa escola, tudo que se fala nas aulas não faz sentido para a minha vida, não faz sentido para o meu cotidiano, para a comunidade a que eu pertenço. Essa coisa é muito forte, porque tem que haver esse diálogo. Esse contínuo da educação brasileira, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, precisam estar articulados. As séries de transição precisam ser trabalhadas para que aquele lúdico, aquela alegria que foi aprender na educação infantil não seja negada nas séries subsequentes. Aprender é gostoso. Quando aquele trabalho faz sentido para o menino, ele vai ler as horas que precisar, ele vai se sentar, porque ele está vendo sentido, ele está vendo que aquilo dialoga com a maneira que ele levanta, que ele acorda, com o que ele vê na televisão, com o que ele acessa pelo telefone celular. Então, a escola precisa fazer essa aproximação com a cultura, com a família. A gente esquece que quando a gente aprendeu a ler, ou aprendeu a dominar esses outros contextos mais sofisticados da leitura, muitos de nós e muitos dos professores também, e principalmente dos formadores dos professores, vivíamos em contextos letrados, onde os nossos pais liam, onde tinha livro em casa, onde era super natural que depois de eu ler o livro facinho, eu ia ler o livro um pouquinho mais difícil, e a gente ia adquirindo a nossa competência leitora num processo contínuo que não chamava mais alfabetização, mas que certamente tinha ali um espaço de aprimorar a nossa competência. Os meninos que finalmente hoje estão na escola, e que bom que estão, né? Mas que vêm de contextos não letrados, não tem esse processo, né? Esse processo não vai acontecer em outro espaço que não o espaço da escola. Pensamento. Falo das favelas e não falo em vão. Os fatos são torres de convicção. Vidas que se perdem, dia após dia, acabam-se nas valas, são levadas pelo camburão. O menino nasce, cresce, vira homem. Sem visão de futuro, nas drogas se consome. Várias mãos para derrubar, nenhuma para levantar. Leitura, cultura, ninguém oferece. Ilusão, luxúria, o gueto se abastece. Onde vamos parar? As crianças não têm liberdade para brincar. O remédio é se armar. Para essa doença combater, pela perifa viver ou morrer. Porque com tantas perdas, muitas crianças ainda hão de nascer. Soninha Mazo.